e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã no segundo dia. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Vamos no 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. No quinto dia, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E o restante dos irmãos já conhecem. Amém? Amém. Vou ler e assentar, porque é muito extenso o texto. Eu preparei alguns catálogos para mostrar para as crianças, para elas entenderem mais, né? A respeito da criação, a criação dos céus e da terra. Aqui no versículo 1, no início de tudo, nós já nos deparamos, né, ao princípio. Aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo, o céu e a terra já existiam. Irmãos, como é que vocês imaginam o princípio de tudo, esse céu e esta terra? Deus, quando cria as coisas, Ele cria as coisas boas. Vocês concordam que tudo que Deus faz é bom? Amém? Então, no princípio de tudo, Deus fez os céus e a terra. Só que esses céus e a terra aqui que está se referindo, há muitos e muitos anos atrás, foi antes, né, de Lúcifer cair, porque o céu e a terra já existia, era pronto, era perfeito. Quando Lúcifer pecou contra o Senhor e caiu sobre a terra, houve um grande desastre. E aí nós nos deparamos no versículo 2. Só que antes disso, eu gostaria que vocês imaginassem, né? Porque Lúcifer pecou contra o Senhor, ele caiu e aconteceu uma grande catástrofe na terra. Por isso que fala que no princípio Deus fez o céu e a terra. Eu gostaria que um dos irmãos abrisse em Isaías 45, versículo 18. Glória a Deus! Isaías 45, versículo 18. Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer sobre no princípio Deus fez o céu e a terra. Para depois entrarmos na introdução da mensagem. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Quem achou pode ler. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor.
Isaías 45, versículo 18, fala que Deus criou o céu e a terra, não para ser um caos, mas para ser habitada. Retornando à palavra aqui do Senhor em Gênesis, no versículo 2, a terra, porém, esse porém está contradizendo ao estado que a terra estava anteriormente, antes desse caos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Daí então, eis a questão, né? Dá-nos a entender que sempre existiu, antes da criação, os céus e a terra. Depois que Lúcifer pecou e caiu e desceu sobre a terra, houve essa catástrofe. Da terra está sem forma, vazia e escura, né? Sem nada. Até então Deus criou tudo bom, tudo bonito e tudo perfeito. No início, né, da criação, voltada mais para as crianças, Deus criou primeiro a luz. Eu gostaria que todos nós, né, porque estamos pregando para as crianças, fizessem o que eu pedi, né? As crianças, eu gostaria que elas fechassem os olhos, todas elas, e colocassem a mão sobre os olhos. Feche os olhos e coloque a mão sobre os olhos e fique um segundo segurando a mãozinha sobre os olhos. O que vocês conseguem ver? Nada. Somente escuridão. Pense numa escuridão 10 vezes mais ou 100 vezes mais do que isso. Assim estava a terra no caos. Depois que Lúcifer caiu, a terra estava escura, sem forma e vazia. Pode destapar, crianças. Então a terra estava assim, só uma ilustração para as crianças entenderem. Que a terra, antes de Deus começar a refazê-la, a colocar tudo em ordem, tudo no seu lugar, ela estava escura, estava vazia. Então a primeira coisa que Deus fez foi reorganizar as coisas, colocar a terra em ordem. E a primeira coisa, já que ela estava escura, foi Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus somente com uma palavra diz: haja luz, e houve luz. Como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Nós, com nossas palavras, temos poder sim, mas não como o nosso Deus de falar: haja e houve. Não, Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é magnífico. Deus foi tão bom que reestruturou aquela terra para o ser, né, para os seres habitados. Então houve luz. No primeiro dia, Deus disse então: haja luz, e houve luz. Deus separou a luz das trevas, né? Havia somente escuridão. Quando houve luz, então tinha luz e trevas. Então Deus fez a separação da luz e das trevas. A luz ele chamou de dia, né? E as trevas ele chamou de noite. No segundo dia, aí fala então, ó, no versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Deus fez o firmamento no segundo dia. E quando Deus criou o firmamento, as águas estavam misturadas com a terra. Então Deus separou o firmamento que estava por debaixo da terra e por debaixo da expansão e por cima da expansão. Então Deus criou o firmamento para que a terra ficasse estabilizada. Este firmamento podemos dizer que seja este ar que nós respiramos, né? O firmamento ele veio para estabelecer então as águas que estão por debaixo da terra e as águas que estão por cima da terra. Então no segundo dia Deus separou as águas. Ele criou o firmamento entre as águas e chamou este firmamento de céus, tá, criança? Então Deus criou, fez o firmamento e este firmamento foi chamado de céus. No terceiro dia, no versículo 9, diz Deus também, né? Ajunte-se as águas debaixo dos céus, nenhum só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. As águas estavam esparramadas por toda a terra. Então Deus disse para as águas se ajuntarem em um só lugar. E quando as águas se ajuntam em um só lugar, se formaram os mares. E quando a porção seca, né, a intenção era de haver terra seca.
frutíferas e muitas outras coisas mais. As crianças, eu gostaria de mostrar aqui, ó. Olha só o que Deus criou no terceiro dia. As frutas, Deus criou as florestas, Deus criou árvores frutíferas. Deus foi bom para as crianças, não foi? Para todos nós, porque Ele criou frutas, gramas verdinhas, criou tudo isso para que nós hoje possamos agradecer a Ele, porque Deus fez tudo isso para nós que somos seres viventes. Então Deus criou as frutas para nós nos alimentarmos também, crianças. E no quarto dia, Deus criou o quê? O sol, e criou a lua e as estrelas. Por que Deus criou o sol, a lua e as estrelas? Já havia dia e já havia noite, só que não havia luminares para governar o dia e a noite. As crianças podem me dizer qual que é o luminar que governa o dia? O quê? Nossa, as crianças estão fraquinhas. Eu acho que eles não jantaram ainda. Qual que é? Para governar o dia, Deus criou o sol. E para governar a noite, o que Deus criou? A lua. A lua. E o que mais? Que tem lá no céu assim, para enfeitar o céu, as estrelas. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, né? O sol é maior, é bem grandão. Por quê? Para iluminar os nossos dias tem que ser um luminar bem grande, né? E ele tem toda a força. Para transmitir o brilho, né? Tem que ter força, tem que ter forte, tem que ter estatura. Então Deus criou o sol para iluminar o nosso dia e criou a lua menor que o sol para iluminar a nossa noite, seguido de estrelas para enfeitar o nosso céu, né? Porque Deus pensou tudo em seus mínimos detalhes. Então no quinto dia, Deus criou os peixes, criou as... Olha só, eu esqueci de mostrar, Deus criou o sol no quarto dia. Olha que sol lindo, né? Para vocês, o que? Adorar a Deus, agradecer a Deus pelo sol, pelo dia. Criou a lua e as estrelas para vocês adorarem o Senhor também. E não esquecer de agradecer sempre pelo dia maravilhoso que Ele fez. E no quinto dia, olha só o que Deus criou. Nossa, Deus criou os peixes. Tudo que existe no mar, Deus criou os peixes, criou as aves, criou também mais peixinhos para vocês comerem, né? Porque Deus sempre teve o cuidado da nossa alimentação, hein? Nós nem existimos ainda, mas Deus teve esse cuidado. Criou os animais, criou mais outros animais marinhos, aves, que existe sobre a terra. Então no quinto dia, o que Deus criou no quinto dia? Os peixes, as aves, tá? Tudo que existe no mar, Deus criou no quinto dia. E no sexto dia, o que será que Deus criou? Alguém tem alguma imaginação? No sexto dia, Deus criou os animais domésticos. O que é animais domésticos? Cachorro, gato. Olha só, tem esse aqui também que criamos em casa, que pode ser doméstico, né? Galinha, papagaio, né? Papagaio mais ou menos, né? Porque eles vivem na floresta, quando pra lá e pra cá. Então Deus criou também os animais domésticos, os répteis. O que são os répteis? Os jacaré. Criou esses outros animais que rastejam sobre a terra. Criou os animais selvagens. Se tem relva, se tem floresta, então tem animais selvagens. O que são os animais selvagens, crianças? O leão, a onça. Não, mas não é selvagem não. Mais vale, né? Criou os animais selvagens também no sexto dia. E o mais especial, o que Deus criou no sexto dia? Quando o dia já estava quase terminando, quando estava de tardezinha. O que estava faltando? Estava tudo pronto, tudo perfeito. Deus criou um mundo perfeito. O que estava faltando? O homem. As crianças sabem me dizer de que foi feito o homem? De barro, foi feito do pó da terra. Deus, Ele viu que o jardim que Ele tinha
fez estava perfeito, só que ainda estava faltando algo. Tinha tudo, animais, florestas, frutos, tudo, só que estava faltando o mais importante, um ser. Este ser, que somos nós, também foi feito para adorar o Senhor. Deus, com todo carinho, com todo cuidado, pegou o pó da terra e água e foi moldando um bonequinho sobre a terra, a imagem e a semelhança de Deus. Você sabia que você é a imagem e a semelhança de Deus? Você pode se sentir feia, pode se sentir inferiorizada, não se achar digna de beleza, mas você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos fez para adorarmos o nome do Senhor, e nós somos feitos à imagem de Deus. Se nós somos feitos à imagem de Deus, então nós somos lindos, somos bonitos, somos perfeitos, somos seres criados para adorar o nome do Senhor. Então Deus fez o homem do pó da terra, fez aquele bonequinho lindo lá sobre o chão, fez todos os detalhes. Só que o boneco não tinha vida. E o que Deus fez? Assoprou na narina. Está muito baixo, não nem trabalhando. Deus assoprou na narina daquele boneco, e aquele boneco se levantou. Imagina um boneco feito de terra. Deus assoprar e ter vida. Aquele boneco se levantou e viu Deus pela primeira vez. Acredito eu que quando ele viu Deus, ele ficou muito feliz. Ele ainda não sabia de nada, mas Deus foi explicando a ele, foi mostrando todas as coisas que ele havia criado. E foi explicando para aquele homem que Deus chamou de Adão. E disse: Adão, você está vendo todas essas coisas? Tudo isso é para você governar sobre essa terra. E Adão estava somente ouvindo, estava glorificando, já estava adorando, porque foi o primeiro ser que Deus criou. Deus mostrou tudo. Deus ensinou como é que ele deveria adorar a ele. Então, Adão fez tudo que Deus queria, estava adorando, colocou o nome nos animais. Só que Adão começou a se sentir só. E Deus fez algo novamente para alegrar Adão, porque Deus amava demais Adão. O que Deus fez para alegrar Adão? A mulher. Então Deus fez a mulher, mas o que Deus fez? Como é que Deus fez para fazer essa mulher? Da costela de Adão. Só que Deus tirou a costela de Adão dele acordar? O que Deus fez? Deus fez ele dormir no sono profundo. Então Adão dormiu no sono profundo. Com a pequena cirurgia, anestesia celestial, Deus foi lá com todo cuidado, tirou uma costela e formou nós, mulheres, né? Porque seria dos homens se não fosse nós, mulheres, né, homens? Então, para alegrar os homens, né? Para todos nós, igreja, Deus fez as mulheres. As mulheres para cuidar dos homens, é claro. Então, Deus fez nós, mulheres, para estar do lado do seu companheiro. Então, Deus fez Adão e também fez a Eva. E todos os dois, Deus destinou um propósito. Que propósito foi esse? De adorar, de exaltar e bendizer o nome do Senhor. Porque toda criatura precisa adorar o nome do Senhor. O que seríamos de mim, de nós, de mim, de você, se não fosse Deus em nossa vida? Nós estamos no tempo da graça, devemos agradecer ao Senhor, porque as coisas antes eram mais difíceis do que os tempos de hoje. Então devemos adorar constantemente ao Senhor, porque somente Ele merece todo o louvor e toda a adoração. Então somente as crianças, vamos repetir o que Deus fez no primeiro dia? No primeiro dia Deus fez a luz. Então fala, fez a luz. No segundo dia, Deus fez um firmamento. No segundo dia, Deus fez um firmamento. E no terceiro dia, o que Deus fez? Fez a terra seca, para não esquecer, hein? Fez a terra seca. No quarto dia, os luminares. O que são os luminares? O sol, a lua e as estrelas. Isso foi no quarto dia. E no quinto dia, o que Deus fez? Os peixes e os animais. No sexto dia, Deus continuou fazendo os animais que vivem nas florestas
dia Deus fez o mais importante, que foi o e a mulher. Então, essa aula, né, essa pregação se termina aqui. Deus fez o homem e a mulher para adorar o nome do Senhor. Então, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, igreja. Então, continue adorando e agradecendo a Deus, porque essa história continua, não parou no Jardim do Éden, continuou aqui para que nós tivéssemos direito de salvação, de arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Agradeço a oportunidade. Meu bem, estou muito preocupado. Não esquece, você falou ali. Tem que cuidar, eu gostei desse negócio. Eu tenho mais uns 5 anos agora. Mas mais, entendeu? Que Deus abençoe a irmã Leite pela essa palavra, né? Uma bênção. E as crianças nossas conhecem de Bíblia mesmo, né? O homem foi feito para governar a terra, certo? E quem é que governa a igreja? Para as crianças? Seu pai. Quem? Jesus. Pastor é um auxiliador de Jesus, viu? Jesus é que governa aqui. Amém? E o que é firmamento mesmo? Que eu não entendi esse negócio. Mas falar aqui tem gente que sabe o que é firmamento, é conversa, meu irmão. Presta atenção aqui, criança. Presta atenção aqui, criança. O que é firmamento? Esse ar que você respira. Isso é o firmamento. Até chegar lá na nuvem lá é firmamento. O primeiro céu que você vê é o primeiro céu. O segundo é que é a constelação, né? Que é a constelação. Aí o terceiro é onde está Deus. Que Deus organizado, hein? Ainda deu uma mulher pro homem pra... Aí é que o homem achar bom e tá alegre mesmo, né? Não tem jeito não. Que coisa boa. Queridos, terminamos mais um culto. Quero dizer para a igreja que amanhã a banda vai estar indo tocar lá no Vila Boa. Só a banda vai, mais ninguém, nem eu não vou. Eles vão vir ficar daqui de carro. E lá tem o cantina, né? E só vi a gente falando. A Ludmilla, eu sou conselheira da banda, né? A Leila, eu sou a motorista. Eu sou executivo. O Fabrício, ele carrega as caixas. Todo mundo lanchou lá que faz parte da banda. Foi uma bênção lá, viu? Amanhã tem cantina pra eles de novo. Depois, eu já vou pedir uma festinha, né? Por exemplo, o Wagner vai estar tocando lá na Vila Romana. E já vai ganhar uma oferta. É pouquinho, irmão. É 20 reais. Mas é uma oferta. Olha, se você não quiser, pega e traz pra mim. Mas eu? Falei pro Marcos, se não quiser, pega e traz pra mim. Então pega a mesa. Aí não dá mais. Se eu der uma coisa pra você, presta atenção nisso aqui. Se eu der uma coisa pra uma pessoa e ele não usar ou não usufruir, ela fala, ele não gostou, não dou mais. Tem gente que ganha presente e não usa, né? Tem gente que tem que ganhar presente e dá pros outros. Aí perde a cabeça. Não ganha mais, né? Mas vamos fazer o povo que sabe ganhar presente. Segunda-feira o nosso curso está acabando. Depois já vamos entrar no avançado. Depois ele vai ver assim, ó. Do começo ao fim. Quarta-feira tem culto de ensino. Depois do culto de ensino, presta atenção. Quarta-feira, depois do culto de ensino, reunião com os obreiros. Aí os obreiros quiserem levar as esposas em casa, podem levar, que a noite é nossa. Todo jeito tem que vir. Eu tenho que fazer um pouco mais tarde, por causa do irmão Tony Mário, né? Então, quinta-feira depois do culto. Eu vou acabar o culto 15 para 9. Para 9 horas está começando a reunião. Quinta-feira não vai haver culto. Por quê? Porque sexta e sábado e domingo tem retiro. Então, quando a programação é cheia, não tem culto na quinta para descansar. Irmãos, descansa. Porque vai vir pedreira aí até dezembro, viu? Eu peguei uma injeção de ânimo ali naquele culto lá. E agora nós vamos dar uma acelerada aí. Descansa, viu? Pode descansar quinta, as que não for o retiro sexta, as que não for sábado, mas domingo, grande culto à noite. Aqui nós não paramos o culto de domingo para nada. Ah, pastor, está tendo o final da Copa do Mundo. Deixa ter o que tiver. Domingo não para.
E domingo é Santa Ceia, viu? Domingo agora é Santa Ceia. Faz tempo? Deixa eu pular, posso falar? Quinta-feira ensaio, as irmãs iam ensaiar, resolveram ensaiar. O João aproveitou o gancho, por causa que eles vão pra festa. Quinta-feira ensaio com a mocidade. Que hora? 7h30. Quinta-feira ensaio com a mocidade 7h30. Danilo avisa para todos os jovens permanecer aqui. 15 minutinhos, uma reunião relâmpago. É sobre o uniforme. Coisa rápida. Sexta-feira é o retiro. Quem vai pro retiro acertar com o Isleu. A mulher já me ligou. E tá uma vez o retiro. Tem alguns irmãos aqui que eu já falei. Indo no Rio você vai pagar do mesmo jeito. Eu aprendi agora a fazer retiro. Né, Gaspar? Deus vai fazer o seu hino, você vai pagar do mesmo jeito. Quem for pro retiro, dá o nome para o Isleu. Dá o nome não, dá o dinheiro. É sexta, sábado e domingo. Pastor, tô sem dinheiro. Nós avisou isso aqui já tem uns 4 meses, né? Em setembro já tem outro. Nós não para, né? Talvez você não está conseguindo acompanhar, mas vai conseguir. Eu sei que vai todo mundo e vai dar certo. Vai dar certo. Já está preparado lá, o Deus preparou um churrasco para o sábado à noite. Aleluia, irmão. Fala da glória a Deus. Fala que não pode não. Glória a Deus. Sábado à noite tem churrasco e na sexta-feira também. Então, sexta e sábado e domingo, retiro. 5, 6 e 7. Amém? 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 Quem quiser ir, para o retiro e fala com os meus. Domingo, quando nós chegar no retiro, nós já vai chegar a todo vapor. Que é o culto de Santa Ceia. Ninguém falta. O povo do retiro, eu faço uma reuniãozinha e falo: vocês têm que ser exemplo, não pode faltar ninguém. Eles vêm tudo pro culto. Se falta um, pode me chamar a atenção. Amém? A Simone é fruto dos lá, né, irmã?